Então, Amanda, é um grande prazer ter tua presença aqui para essa palestra. Eu fiquei muito feliz que tu topaste participar do evento junto com a gente, né? Então, é muito bom mesmo te ter. Então, a palavra está contigo. Eu que agradeço, Vicente, o convite. Fiquei muito feliz com o convite. Então, deixa eu colocar... Vocês estão... minha apresentação tá... Ah, tá, beleza. Agora eu já consegui ver. Então, dá para ver, né? Coloquei no modo full screen aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, a apresentação, eu vou apresentar um estudo que eu realizei, foi publicado na Trends in Psychology, e queria desligar esse sonzinho aqui, infelizmente não sei como, mas o título do artigo que foi publicado chama Esquemas de Relacionamento de Parceiro Romântico, Conceitos Associados à Valência, e esse artigo foi feito em colaboração com o professor Jean Carlos Natividade, que vai apresentar amanhã, né? E a professora Terezinha Félix Carneiro, que foi minha orientadora de doutorado e é minha orientadora de pós-doutorado. Então, o objetivo dessa pesquisa foi identificar conceitos associados a cargas afetivas positivas sobre relacionamento amoroso e sobre parceiro amorosos, a fim de caracterizar os esquemas sobre esses dois fenômenos. Então, introduzir esquemas, né? Esquemas são conceitos armazenados na memória de um indivíduo, uma rede de conceitos, né? E é utilizado pelos indivíduos para organizar seu próprio conhecimento sobre o mundo social. Esses esquemas ajudam na atribuição de significado a um evento e guiam as respostas emocionais e comportamentais a estímulos externos ou internos, e podem, por exemplo, ser preditores de comportamento futuro, porque orientam as atitudes sociais, né? Então, identificar, né, a identificação desses esquemas de relacionamento de parceiros, que é o objetivo desse estudo, pode contribuir para a caracterização da rede de dados associada à vida romântica, e essa rede de dados é evocada em inúmeros eventos associados ao relacionamento. Por exemplo, quando a gente vai julgar sobre a nossa satisfação com o relacionamento amoroso, né, fazer avaliações sobre o relacionamento amoroso, a gente usa essa rede de dados. Quando a gente vai fazer uma atribuição causal do comportamento do parceiro, né, perceber ou interpretar novos eventos, a gente usa também esses esquemas para interpretar. Então, um exemplo muito simples, né, de como que seria esse esquema. Todo mundo que está em relacionamento tem um esquema sobre o seu parceiro, né, ou parceira amorosa, e vai ter conceitos associados a ele. Então, eu posso perceber meu parceiro como amigo, amoroso, então esses conceitos vão estar associados ao conceito de parceiro amoroso, e esses conceitos têm valência positiva, né, são positivos. Então, eles têm conexão com a valência positiva. E pode ter conceitos também associados à valência negativa. Por exemplo, desligado, né, o meu parceiro pode ter esse conceito associado a ele. Como que isso funciona, né? Como que... falei que ajuda na interpretação, né, dos eventos, né? Então, por exemplo, se eu ligo para o meu parceiro não responde ao telefone, se esse conceito de desligado tiver bastante saliente, eu vou achar que ele não respondeu o meu telefone porque ele esqueceu, né, deixou esse telefone em algum lugar e não está vendo. Por outro lado, se o conceito associado ao meu parceiro amoroso for rancoroso, essa não resposta do meu parceiro, provavelmente eu vou ficar pensando o que será que ele está remoendo, né? O que será que eu fiz que ele está querendo, está chateado comigo, né? Então, dá para anotar assim no simples evento o que esse esquema pode envolver, né? Então, esses esquemas associados à relação amorosa e ao parceiro amoroso desempenham um papel importante na avaliação da satisfação com o relacionamento. E por quê? Porque a satisfação com o relacionamento pode ser definida como uma atitude em relação ao parceiro e ao relacionamento. O que seria isso? A atitude
é uma associação do conceito parceiro amoroso, relacionamento amoroso, com o polo de valência positiva ou negativa, né? Então, essa satisfação vai decorrer dessas associações entre os conceitos de relacionamento amoroso e parceiro amoroso, né? Tem estudos já que mostram que a satisfação conjugal é explicada positivamente por associações de conceitos positivos ao parceiro, e, portanto, quanto mais forte e frequente for essa associação entre o conceito de parceiro amoroso, relacionamento amoroso, com o polo de valência, né, positivo ou negativo, mais forte a atitude da relação com o relacionamento, maior é a satisfação, né? Então, quanto mais conceitos positivos tu tiver associado com o parceiro, mais forte vai ser essa ligação com o polo positivo e mais satisfeito você vai se sentir, né? Então, vamos ir dada essa introdução, vamos para o estudo velho e próprio, né? Então, a gente fez um estudo exploratório e indutivo, constituído uma amostra constituída de 158 adultos heterossexuais, a grande maioria mulheres, a idade média 37,6, a maioria estava fazendo ou tinha concluído pós-graduação, uma renda alta, né, média alta, e das 4 regiões do Brasil, não tinha da região norte e predominantemente da região sudeste, tá? Então, foi solicitada a participação de adultos que morassem na mesma casa que o companheiro, então a gente queria que pessoas que estivessem vivendo junto, né, estivessem vivendo junto, e a gente selecionou dessas respostas os adultos heterossexuais que estavam realmente morando falaram, né, relataram que estavam morando com o parceiro. Então, aí tem alguns dados, média de idade do parceiro, tempo de relacionamento, a quantidade de filhos, né? 57,6 tinham, da amostra tinha filho. Então, como que foi esse questionário? A gente utilizou um questionário online com perguntas sociodemográficas, e para acessar os esquemas do parceiro e do relacionamento, a gente utilizou 4 perguntas abertas, né? 2 relacionadas ao esquema de relacionamento amoroso, e as perguntas foram: o que faz o seu relacionamento ser bom e quais são as características do seu relacionamento que você mais aprecia, e a pessoa respondia de maneira aberta, né? Escrevia o que vinha na mente, então ela escrevia aqueles conceitos que estavam relacionados, né, no esquema de relacionamento amoroso dela. E as outras 2 perguntas referentes ao parceiro amoroso é o que você considera seu parceiro, o que faz você considerar um parceiro um bom parceiro, e quais são as características do seu parceiro que você mais gosta, tá? Então eram essas duas perguntas para acessar os esquemas de relacionamento e esquemas de parceiro amoroso. Além disso, tinha uma escala do nível de satisfação com o relacionamento amoroso, que é a ENSRA, que foi adaptada por nós, e é uma escala originariamente da Roosevelt. E o alfa da escala original é 0,95. Nosso estudo ficou 0,91. Então, uma boa precisão da escala, né? Tinha 5 afirmações na escala, são 5 afirmações respondidas numa escala de 9 pontos de concordância, e um exemplo é: nosso relacionamento me deixa feliz. O que a gente fez de análise de dados? Então, aquelas quatro respostas ali, as 2 que queriam investigar os esquemas relacionados aos esquemas do relacionamento foram agrupadas, e as 2 do parceiro amoroso foram agrupadas. Então, a gente tinha 2 corpos de texto, né? 2 corpos textuais. A gente fez análise lexical para frequência de palavra, e também a gente fez uma análise de conteúdo utilizando o método da Bardan, né? Foram mantidas categorias mencionadas pelo menos 2 participantes, e 2 pesquisadores independentes categorizaram todo esse material, e se tivesse discordância, um terceiro pesquisador foi consultado.
Tá? Então, de análise de dados, para teste de homogeneidade, a gente fez Q² ou F de Fischer, para verificar a associação entre gênero do participante e proporção de citação de palavras, e associação entre gênero de participante e frequência de citação de categoria, porque a gente teve análise lexical e análise categorial, né? Então, a gente fez as duas, verificou a diferença de gênero nessas duas análises. E também, como dado o nível, a escala de satisfação, né, de nível de satisfação no relacionamento, a gente verificou que tinha distribuição não normal, então a gente usou um teste não paramétrico, o de Mann-Whitney, para verificar a diferença de mediana na satisfação com relacionamento e que quem citou e não citou aquelas categorias, nas categorias que emergiram dos dados, né? E também para verificar a diferença entre homens e mulheres nos níveis de relacionamento amoroso, satisfação no relacionamento amoroso. Então, vamos para os resultados. Em relação àquelas duas perguntas para investigar o esquema de relacionamento amoroso, que eu chamei aqui de aspectos positivos do relacionamento, a gente agrupou, né, as duas respostas e fez essa análise lexical de frequência por palavra. Então, aqui tem uma nuvem de palavra e quanto maior fonte a palavra for escrita, mais recorrente aquela palavra foi no texto, né? Então, aí tem algumas interessantes. Para a gente verificar a associação entre proporção de palavras nos gêneros, né? Então, eu vi quantos por cento das mulheres citaram uma palavra e quantos por cento não citaram, e quantos por cento os homens citaram aquelas palavras. A gente fez o teste, o Q², né? Com correção do Yates, e as mulheres proporcionalmente citaram a palavra companheirismo mais do que homens. 50% das mulheres citaram a palavra companheirismo e 25% dos homens citaram essa palavra. Essa proporção é diferente significativamente, né? A palavra mulheres citaram proporcionalmente a palavra cumplicidade, 30,6% das mulheres citaram essa palavra mais do que os homens. 8,3% dos homens citaram a palavra cumplicidade. Então, na análise, essa era uma análise lexical, na análise categorial, a gente teve 766 unidades de análise relacionadas aos aspectos positivos do relacionamento, e dessas 91,8% foram incluídas em 19 categorias. Então, aí estão as categorias, tem a frequência que foi mencionada pelos participantes, a descrição e o exemplo de como que foi citado, né? A gente verificou se teve a associação entre gênero e citação da categoria, mas não teve diferença significativa. Então, homens e mulheres citaram de maneira estatisticamente igual as categorias, né? Cada uma das categorias. Depois a gente computou o nível de satisfação do relacionamento de cada participante. Como eu já falei, os dados não foram normais, né? Não tinha uma distribuição normal, então a gente usou o teste de Mann-Whitney para verificar essas diferenças de satisfação entre quem citaram e não citaram uma determinada categoria, né? Todas as 12 mais frequentes categorias, a gente fez isso uma por uma, né? Então, aqueles que citaram a categoria companheirismo apresentaram maior mediana, maior nível de satisfação do que aqueles não citaram. Tá? Aqueles que citaram a categoria afeto apresentaram também maior mediana de satisfação com o relacionamento daqueles não citaram. Aqueles que citaram a categoria respeito apresentaram uma mediana maior, significativamente maior, do que aqueles que não citaram. E aqueles que citaram a categoria diálogo apresentaram uma mediana maior, estatisticamente maior, do que aqueles que não citaram de satisfação no relacionamento amoroso, né? Então, isso quer dizer que quem citou essas dimensões aqui apresentaram maiores níveis de satisfação comparado com aqueles que não citaram essas categorias. Tá? Esse até aqui que eu falei dos aspectos positivos do relacionamento, e aqui se refere àquelas duas perguntas referentes aos aspectos positivos do parceiro.
Então, aqui são as palavras mais citadas, a nuvem de palavra, das palavras que surgiram, que emergiram. A gente fez teste de associação de novo para ver se proporção de palavra citada por gênero, se tinha diferença nessas proporções, e mulheres citaram a palavra carinho mais do que homens, e mulheres citaram a palavra bom mais do que homens também. Tá? Então, depois da análise lessical, a gente fez análise categorial, 801 unidades de análises relacionadas aos aspectos positivos do parceiro, foram 95,6% dessas unidades foram categorizadas em 21 categorias. Tá? Então, as categorias que emergiram do texto. E, de novo, a gente fez esse teste de associação, né? E a gente viu que as mulheres que citaram mais frequentemente a categoria cuidadoso, as mulheres citaram mais frequentemente a categoria cuidadoso do que homens. As mulheres citaram, 38,8% das mulheres citaram a palavra, a categoria cuidadoso, e somente 12,5% dos homens citaram essa categoria. Então, essa frequência é diferente, né, entre homens e mulheres. Depois, de novo, com o nível de satisfação com o relacionamento amoroso, a gente viu a diferença, né? Então, quem citou a categoria companheiro tinha mediana maior, níveis maiores de relacionamento do que aqueles que não citaram. E quem citou a categoria carinhoso, o grupo, né, que citou a categoria carinhoso, apresentou uma mediana mais elevada do que aqueles que não citaram, né? E não houve diferença estatisticamente significativa nos níveis de satisfação entre homens e mulheres. Então, homens e mulheres apresentaram os mesmos níveis, né, estatisticamente iguais níveis de satisfação do relacionamento. Então, vamos para a discussão. Então, os esquemas de relacionamento de parceiro foram semelhantes, houve recorrência nas palavras e categorias utilizadas pelos participantes para categorizar os dois fenômenos, né? Isso já era esperado, porque o esquema de relacionamento amoroso é construído através da vivência com o parceiro, né? Essas categorias também, essas palavras e conceitos que emergiram também são bastante similares aos encontrados com pesquisas nacionais e internacionais. Sobre o relacionamento amoroso, o conceito mais fortemente associado ao relacionamento, 70,9% citaram essa categoria, 70,9% dos participantes citaram essa categoria, então esse conceito é muito associado, né, ao relacionamento amoroso, foi o companheirismo. Então, o companheirismo possibilitaria a criação, né, uma explicação dessa importância, porque ele possibilitaria a criação da solidariedade e intimidade. Isso seria uma adaptação comportamental que teria contribuído para a sobrevivência e reprodução. Então, isso seria por que o companheirismo foi tão citado, né? A gente estaria programado para dar saliência ao companheirismo. Sobre o relacionamento amoroso, a categoria mais frequente citada para categorizar os aspectos positivos foi a categoria cuidadoso, e as pessoas que são cuidadosas, os parceiros, têm mais propensão a formar uma aliança cooperativa com seus parceiros e, consequentemente, este conceito está presente nos esquemas associados à valência positiva. Sobre o parceiro amoroso, o parceiro romântico e relacionamento, tem outros conceitos também, além de ser companheiro e de ser cuidadoso, que também foram levantados, né, foram citados pelos participantes, que também estão relacionados ao investimento emocional, que é ser carinhoso, afetuoso, intimidade, né? Esse investimento emocional é um importante mecanismo para manter o relacionamento de longo prazo, contribuindo que o indivíduo que recebe esse investimento se sinta amado e seguro. Então, tem pesquisas já analisando esse
o impacto desse investimento emocional no relacionamento, né? Tem outros conceitos que não diretamente associados com a relação romântica, mas que apareceram no esquema sobre parceiro, né? Ser trabalhador, ser inteligente, ter bom humor. Essas características estariam associadas à capacidade de levantar recursos e à disposição de investir tais recursos no parceiro e na procura fora. Então, tem uma teoria, né, que salienta essas características como seriam importantes para seleção e retenção do parceiro. Sobre a satisfação do relacionamento, então, os indivíduos que carregaram os conceitos respeito, companheirismo, afeto e diálogo, em seus esquemas de relacionamento amoroso, os conceitos de companheiro e carinhoso, em seus esquemas de parceiro romântico, apresentaram maior grau de satisfação com o relacionamento, em comparação com aqueles que não carregaram tais conceitos em seus esquemas. Então, a gente se pergunta, será que esses conceitos seriam preditores da satisfação, né? Então, um spoiler, né? Tem um artigo que foi recentemente publicado, que avaliou o papel mediador da percepção de investimento do parceiro e o impacto do apego na satisfação mediado por essa percepção de investimento do parceiro. E aí está o spoiler, quem quiser ter mais conhecimento tem que dar uma olhada no artigo. Em relação à associação de gênero e palavras, então, as palavras que foram associadas mais frequentemente citadas pelas mulheres foi companheirismo, cumplicidade, carinho e bom, e a categoria cuidadoso também foi mais frequentemente citada pelas mulheres. E uma possível explicação seria que as mulheres teriam desenvolvido uma preferência por parceiros capazes e dispostos a cuidar delas e de seus descendentes, e, portanto, essas características seriam bons indicadores de compromisso com a relação e seriam consideradas positivas, desejadas e valorizadas pelas mulheres. Isso é uma tentativa de explicar por que as mulheres citaram mais essas palavras ou mais essa categoria do que os homens. Uma limitação do estudo, então teve um viés grande de gênero, né? A amostra é predominantemente por mulheres, então pela escolaridade alta e renda também, então é importante que outros estudos incluam, né, homens de outras escolaridades e diferentes rendas, né? E o método, né, que a gente acessou esses esquemas pode ter trazido alguma distorção por conta, por exemplo, da desejabilidade social. A pessoa respondeu como que é desejável, como é aceito, né, socialmente, não tanto quanto de fato é, e talvez esses esquemas tenham sido acessados parcialmente. Então, seria importante outros métodos para acessar esses esquemas, utilizando, por exemplo, de testes implícitos de associação ou estudos longitudinais para ver se realmente tem um impacto desse conceito que a pessoa carrega no esquema do parceiro e relacionamento, tem algum impacto no relacionamento em si. E obrigado, acho que foi em cima do tempo. Acho que acabou, né? Acho que agora a gente vai para as perguntas. Alguém tem? Quero agradecer, né? Eu falei um pouco meio rápido, mas tudo bom, Ana Boa Clara? tarde, foi uma ótima apresentação. Agora a gente vai ler as perguntas retiradas do comentário. A primeira delas é como que se apresentam os níveis de satisfação entre os gêneros se as mulheres são as que mais citam características boas, ao contrário dos homens? Uma dúvida da Lana. Como que se apresentam os mesmos níveis de satisfação entre as mulheres? A diferença, quando eu verifiquei os níveis de satisfação entre homens e mulheres, eu não levei em conta as categorias citadas ou as palavras citadas, eu simplesmente levantei qual que é o nível de cada participante, computei o nível de satisfação com aquela escala lá que eu apresentei no começo, que foi adaptada, e fiz um teste para verificar se essa média
de mulheres, então a gente calculou, na verdade foi uma mediana, né? Uma mediana de mulheres e uma mediana de homens, se teve diferença entre as duas. Então, são testes independentes, né? O teste de nível de satisfação e o teste de diferença de citação de categorias foram diferentes. A próxima é do Nestor de Almeida Neto. Levando em consideração fatores externos para a satisfação, casais que já experimentaram uma doença ou algum elemento como desemprego são fatores de influência? Com certeza. Com certeza a satisfação tem impacto, seja de... sofre muito impacto pelo contexto, né? Então, como que é a vivência do casal, como que eles lidam com as adversidades. Então, a gente pode... tem a ver muito com a percepção que a pessoa tem daquela situação. Então, às vezes, o desemprego pode criar conflito e separar o casal, né? Criar um conflito com o casal, mas pode ser um motivo de união daquele casal. Então, é difícil a gente ter elencar assim, um fator externo que vai impactar de maneira somente de uma forma, mas com certeza os fatores externos, né, afetam o modo que o indivíduo vai se sentir satisfeito, como que ele percebe o parceiro, como que ele percebe o relacionamento. Não sei se A próxima pergunta é se tem distinção entre os estudos internacionais e os estudos produzidos aqui no Brasil, se eles se mantêm semelhantes ou se tem alguma distinção definida. De maneira geral, é bastante similar o que encontra. Eu estou pensando agora, o que eu estou falando tem muitas pesquisas, não tem muitas pesquisas que estudam os esquemas do parceiro e esquemas do relacionamento e do parceiro atual, tá? Tem muitas pesquisas que estudam preferências de parceiro. Então, o que eu quero que um parceiro tenha, quais que são as características que o parceiro tenha, e esse esquema, qual que é esse esquema ideal do parceiro, esse esquema ideal do relacionamento, mas não tem muitas pesquisas que estudam esse esquema real, tá? No Brasil, eu não conheço estudos que tenham investigado isso, então eu posso comparar com esse ideal de parceiro, esses esquemas ideal de parceiro, e tem similaridades, sim, tem algumas, bastante semelhante, mas no meu caso, algumas diferenças de gênero que normalmente se encontra com esses parceiros ideais, eu não encontrei no meu, mas porque o meu são parceiros reais e as pessoas estão compromissadas num relacionamento com bastante tempo, né? Então, não tem muito como eu comparar, não tem assim, a gente não consegue, para comparar exatamente, ele teria que ter o mesmo estudo em países diferentes para a gente poder comparar, né? Então, são estudos um pouco diferentes, mas de maneira geral é bastante similar. Vamos responder assim. A próxima pergunta é uma que estava fixada anteriormente, que é da Urineide. Você citou que a amostra tinham pessoas de diferentes regiões. Foi observada a diferença no conceito de satisfação em relação à região? Não verifiquei. Seria interessante ver se tem diferença de satisfação em regiões diferentes do Brasil, né? E daí a gente precisaria de incluir todas as regiões e ter uma amostra maior, né, mais representativa de todas as regiões do Brasil. Mas eu não sei falar. Mas fazer uma pesquisa para isso. É interessante. A gente vai voltar para a pergunta do Nestor, que ele fez outra pergunta, que eram casais não padronizados, que ele define como não monogâmicos, no conceito de satisfação, se eles têm a mesma frequência em seus conceitos. Então, nesse estudo, eu selecionei só participantes de relacionamentos monogâmicos. Relacionamentos não monogâmicos, eu até tinha uma
pergunta controle para saber se a pessoa estava vivendo um relacionamento não monogâmico para poder excluir essas pessoas, é muito difícil, assim, eu digo de experiência, assim, é difícil fazer pesquisas com relacionamento não monogâmico porque a pessoa está se relacionando com várias pessoas, então tu tem que avaliar a satisfação dele com vários parceiros. Então eu nunca fiz pesquisa que incluísse essa população, mas eu acho que é interessante, teria que fazer, né? Assim, a gente tem que bolar um modo, porque a gente nunca sabe quantos parceiros a pessoa vai estar, então é tudo tem que organizar uma logística para tentar coletar esses dados, mas interessante, eu não sei te responder. A próxima é da Sopave. Eu acho que é assim o nome dela, me desculpe essa pessoa. Mas como surgem tais esquemas de vivência de suas vivências pessoais anteriores ou surgem na interação com o parceiro atual? Surge nas duas. Ela vem seja da vivência que a gente tem com relacionamentos passados, ela vai surgindo com o relacionamento atual também, ela surge, vem comparação com outros relacionamentos também, então minha amiga me fala como é o relacionamento dela, e daí eu faço comparação com o meu e vejo que o meu não está tão bom, ou que o meu está muito melhor. Então, esses esquemas vão sendo criados ao longo da vida da gente. A gente, de pequeno, assim, quando começa esse esquema de relacionamento, lógico que não o nosso, né, mas de como deve ser o relacionamento do pai e da mãe, se são casados, ou de outros. Então, a gente vai criando construindo, né, essas conexões aí vão ser construídas. A gente tem tempo para uma próxima, que ela é curtinha, é da Manuela Ramos. Gostaria de saber quais as palavras mais citadas pelos homens. Não sei de falar. Teria que ver. Eu não separei as palavras. Eu não. Agora sim eu não teria. Eu teria que olhar de novo para ver quais que são as palavras mais citadas por homens, fazer esse elenco de palavras por sexo, né? Por gênero, né? Eu não sei realmente agora dar essa resposta. Mas se tu quiser entrar em contato com nós e depois eu vejo e posso te responder depois. Então, Amanda, só se tu puder passar teu contato para todo mundo. Eu acho que o mais fácil assim para o pessoal seguir, né? Tem o site do laboratório, que é o L2PS, no Facebook, e daí acho que fica mais fácil lá para interagir. Então L2ps.org é o site, e no Facebook é L2PS, né? Certo. Então, muito obrigado, eu agradeço imensamente assim, a tua participação, foi muito bom, foi muito legal. Eu que agradeço. Certo.